Não, Estamos aqui com a Ana Margarete, fazer umas pequenas perguntas para ela. Uma mulher que passou por uma certa temporada com depressão e fui convidado para fazer essas perguntas no curso dela. E eu gostaria de estar começando, dando início a uma pergunta fundamental para todos que vêm passar por esse problema. O que te levou à depressão? Bom, no meu caso, o que me levou à depressão foi falta de apoio da família. Eu era sempre criticada, tudo que eu fazia era errado, eu não tinha autoconfiança, eu não sentia assim que eu tinha alguma credibilidade. Fui me entristecendo cada dia mais e não me sentia capaz de coisa alguma. Sempre achava que eu era inferior aos outros. Dona Ana Margarete, durante essa depressão, esse momento que você passou muito difícil, o que mais você sentiu falta na sua vida? Para ser bem sincera, o que eu mais senti falta foi de compreensão por parte dos meus familiares. Porque na época, como eu era muito jovem, eu tinha apenas 16 anos, então tudo que eu fazia eu era taxada como uma pessoa devassa, uma pessoa mundana. E assim, ninguém encarava isso como uma doença. No caso, a gente sabe que a depressão é uma doença mental. Eu quero fazer uma pergunta meio pesada. Eu quero saber qual foi o seu sentimento a ver seus familiares te deixando numa clínica de psiquiatria, o que se passou no seu coração, na sua mente naquele momento. Bom, quando eu fui deixada lá, eu não tive noção de que se tratava um hospital psiquiátrico, até porque eu não estava com a mente preparada para isso, né? Eu estava fora da minha realidade. Só que quando eu me dei conta que eu vi pessoas lá estranhas, né? Que eu era muito jovem, vi mais pessoas idosas, aí que eu fui me dar conta que eu estava num lugar diferente ao que eu estava acostumada. Eu sentia assim, como se estivesse abandonada, esquecida e senti muito medo também. Acabei de abordar esse tema, eu quero ir um pouco mais a fundo na sua intimidade. Eu quero saber se nesse momento, quando você foi internado, se chegou a passar na sua cabeça algum momento de tentar suicídio, acabar com a sua própria vida. Sim, por várias vezes. Inclusive, quando eu estava internada, eu cheguei a pensar assim que eles tinham esquecido de mim lá, né? Porque eu não achei que fosse possível um pai ou uma mãe deixar um filho no lugar daquele, como eu fui deixada com apenas 16 anos. E aí, quando eu vi que aquele pesadelo não tinha fim, eu tentei sim, tentei várias vezes tirar a vida. Eu sentia triste quando o dia amanhecia. Eu queria que fosse sempre noite. Eu quero focar uma pergunta agora muito, eu acho que chega a ser um ponto-alvo dessa entrevista. Eu queria saber o que se passava na sua cabeça, no seu pensamento, quando você se encontrava ali confinada nessa clínica de psiquiatria. Olha, para ser bem sincera, o pensamento que eu tinha era só subir daquele lugar. Porque na época não era propriamente dito um hospital psiquiátrico, era um manicômio mesmo. Inclusive, para pessoas mais antigas da minha época, acho que deve ter ouvido falar que era um hospital, era um manicômio em Cuiabá que se chamava Adalto Botelho. Inclusive hoje, por maus tratos, ele foi até fechado já, né? Então, quando eu estava ali, eu só sentia vontade de sumir daquele lugar, porque aquela espécie de tratamento para uma pessoa que está com depressão não era o tratamento adequado. Durante essa resposta sua, você tocou num tema que eu gostaria de abordar agora. Talvez possa me mexer com a sua intimidade, com os seus sentimentos, mas durante você se encontrava ali confinada, o que aconteceu lá? Esses maltratos, se houve algum maltrato sexual, psicológico? Gostaria que você estivesse expondo para fora para os demais entender a sua vitória no dia de hoje. Tudo bem. Então, é meio constrangedor, mas a gente precisa falar, é necessário. Visto eu ser muito jovem e estar no lugar daquele, eu estava vulnerável. E houve uma briga entre dois internos, né, para querer desfrutar de mim, no caso. Eles brigavam por mim. Eu fui empurrada, caí e machuquei o quadril.
Ao passar pelo médico, que é o mesmo médico, o psiquiatra, ele tentou abusar sexualmente de mim. Quando eu fugi, consegui então fugir da sala do médico, ele simplesmente chamou a enfermeira e pediu que aumentasse os meus medicamentos porque eu estava tendo alucinações. Ou seja, foi um meio dele pegar e cobrir a sujeira que ele fez, porque a gente não sabe o que acontece nesses lugares. E, infelizmente, acontece de pessoas estudadas quererem se aproveitar de outros com pouco conhecimento. Bom, já desse tempo já percorrido, toda essa história já passada, eu queria que você me explicasse para os demais como você conseguiu deixar a dependência por esses medicamentos. Eu creio que é medicamentos fortes, pesados. Como você conseguiu colocar um basta e não usar mais isso? Quando meu pai foi avisado que eu fui tiveram uma tentativa de estupro comigo pelo próprio médico, o meu pai e minha mãe me tiraram desse manicômio, me levaram para o hospital psiquiátrico em Rio Verde de Goiás. Lá o médico deixou bem claro que eu teria que usar esses medicamentos por muitos anos, ou seja, praticamente a vida inteira, né? E eram medicamentos fortes, eu me lembro como se fosse hoje, eram Valium 10, Aquineton, Fernegan, Diazepam. E esses remédios me deixavam totalmente dopada, eu só vegetava, eu não vivia. Eu dormia, cheguei a engordar muito, perdi mais ainda a pouca autoestima que eu tinha na época. Eu babava, porque os medicamentos não conseguia manter minha saliva. Eu não conseguia fechar as mãos, eu perdi a coordenação motora. Eu tinha que ser alimentada pela minha mãe, como se fosse um bebê. Para vestir minha roupa, minha mãe tinha que me vestir, porque a minha mão não fazia assim, por causa que os medicamentos relaxavam muito. Aí um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu chorei bastante e pedi para Deus que aquilo não era vida para mim, que eu tinha que sair daquela vida. E eu li um texto na Bíblia que Deus diz assim, né, que Ele enxugaria dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haveria nem dor, nem doença, nem morte. E acreditando que Deus é superior a todas as coisas, eu me agarrei a isso. E aí, acreditando em Deus, eu falei, eu vou parar com esses remédios. E fui devagar, deixando esses medicamentos, né? E posso dizer que me sinto uma pessoa normal, não sinto falta dos medicamentos para viver. Muito boa resposta. Anne, eu gostaria que você viesse me falar agora um momento de descontração. O que você faz para evitar que a depressão não volte à sua casa, não volte ao seu corpo, não volte à sua mente? O que você faz para descontrair, para evitar essa depressão? Visto que o início da minha depressão foi por perda da minha autoestima, né? Porque não aparecia ninguém que falasse, olha, eu gosto de você, eu te admiro, você tem boas qualidades. Aí eu comecei a pegar aquilo que estava sendo usado contra mim a meu favor. Hoje em dia, o que eu faço? Sempre que eu sinto que eu estou triste e deprimida, eu me maqueio, como agora, e tiro fotos, eu danço, eu faço tudo aquilo que eu gosto. Eu fiz uma lista das coisas que eu gosto, porque a depressão é assim. Se você se entregar a ela começa pela tristeza. Segundo passo, você se afasta das pessoas, fica só na solidão. Aí você começa a entrar no areia movediça. Quanto mais você mexe, mais você se afunda. Então, eu dei um jeito de sair disso aí. Procurar só fazer coisas que eu gosto, coisas que me fazem bem. E evitar tudo aquilo que me leva à tristeza. Muito legal. Anne, eu queria que você recomendasse algo para os familiares de pessoas que estão enfrentando essa dificuldade, tem pessoas com depressão, autoestima baixa. Eu queria que você recomendasse algo para esses familiares. Então, quando ocorreu isso comigo, como eu já havia mencionado, foi por conta dos meus familiares, né, que não me apoiavam, só me criticavam. Então, o que eu tenho a dizer para as pessoas que tem alguém na família com problema de depressão? Antigamente, a depressão ela não era considerada doença, as pessoas achavam que era frescura,
Hoje, a depressão, ela se tornou a doença do século, o que tem levado muitas pessoas a tirarem a sua própria vida. Então, o que eu daria de conselho aos familiares das pessoas que tem alguém com depressão na sua família? Dê muito carinho, dê muito amor, dê atenção. Não deixe de levar a um bom psiquiatra, no caso, porque muitas pessoas não conseguem ficar sem um remédio, no caso como eu fiquei, né? Por um tempo a pessoa talvez vai ter que usar esses medicamentos. Aí, com o carinho dos familiares, né, a compreensão, o amor, com o tempo a pessoa pode deixar também, assim como eu deixei. Só que nunca critique, nunca chame de louca, porque eu já fui chamada de louca, por um tempo eu achei muito ruim isso. Hoje não. Hoje eu já vejo por um outro ângulo. Porque ser louca não é ter problema mental. Ser louca é ter coragem, ter atitude. E isso como eu me sinto agora. Ana, eu queria que você, agora pra gente finalizar com chave de ouro, você já deu um conselho para a família. Eu gostaria que você desse um conselho para os demais que se encontram depressivos, já se encontram numa fase difícil. Eu queria que você desse um conselho para que eles pudessem estar vencendo, assim como você é uma vitoriosa no dia de hoje. Eu digo do fundo do meu coração para todas as pessoas que se encontram numa fase de depressão. Em primeiro lugar, tenha fé em Deus, porque Deus está vendo tudo o que se passa com a gente. Ele conhece nossos pensamentos, conhece as razões e as inclinações do nosso coração. Por mais que você pense que as pessoas não gostam de você, você tem Deus, que é o ser supremo, que está ali olhando para você. E Ele não quer te ver triste. A depressão é um sinônimo de tristeza. Deus, Ele é um Deus feliz e Ele quer que todos nós sejamos assim. Procure fazer o que você gosta, procure dançar, procure namorar, passear, tudo o que te deixa feliz. E evite tudo aquilo que te leva à tristeza, porque com certeza a tristeza é o caminho trilhado para nos levar à depressão. Então evite tudo isso. Bom, pessoal, essa foi a Anne. Ela está dando seu testemunho de vida através da recuperação dela sobre a depressão. E que ela falou que ela colocou a fé dela diante de tudo. A Bíblia não tem um pequeno relato no Epístola Paulina que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu agradeço a oportunidade de estar entrevistando essa mulher extraordinária e que vocês venham usar isso no dia a dia de vocês e poder estar ajudando quem está passando por certas dificuldades que nela passou. Muito obrigada.